Que a graça bendita do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês, meus irmãos. Na manhã desta sexta-feira, nós vamos convidar você para abrir a sua Bíblia e lermos assim juntos Hebreus capítulo 10, versículos 1 ao 4. A Bíblia diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Você vai lembrar, essa escritura que lemos de Hebreus, mas você vai lembrar que o Velho Testamento mostrou este sacrifício como um substituto. Ou seja, quando o adorador ia até o sacerdote, colocava as mãos sobre aquele cordeiro, e enquanto o sacerdote imolava aquele cordeiro, ou seja, sacrificava aquele cordeiro, você vai lembrar no livro de Êxodo, de Levíticos, havia todo ali um preparo, com lugares, a pia no lugar certo, o altar no lugar certo, tudo aquilo preparado para que a adoração ocorresse dentro daquilo que Deus havia estabelecido, mas aquilo cobria o pecado apenas. E isto é o que o irmão Branham vai nos mostrar aqui, no trecho de hoje aqui da mensagem Companheirismo através da reconciliação do sangue. Foi pregado dia 5 de junho de 1955. Esta mensagem, entre outras, ele abordou esse assunto em inúmeras mensagens, mas ele diz aqui: notem quando Israel vinha ao sangue derramado. O animal era levado até o altar e lavado na pia. O pecador colocava suas mãos sobre o cordeiro e o seu pescoço ali era cortado. Daquele pequeno animal, ele era sacrificado ali naquele altar, e quem levou aquele animal ali, aquele cordeiro ali, tinha que ter a mão sobre aquele cordeiro. Então, conforme a vida ia esvaindo-se daquele cordeiro, ele sentia que uma vida estava sendo tirada pelos seus pecados. Então, isto era o que significava, vamos dizer assim, a simbologia daquele sacrifício. Ele tinha que sentir o que o pecado estava causando na vida daquele animalzinho, ou quanto o preço que ele estava pagando, por uma liberdade dele, para que você compreenda melhor. Ele diz: o sangue era aspergido e o homem saía reconciliado através do derramamento de sangue. Mas cada vez que ele pecava, ele tinha que vir e oferecer um novo cordeiro. Então, cada erro ele precisava ir novamente, um cordeiro sem mancha, um cordeiro limpo, e repetir então o sacrifício. Havia uma oferta de pecado uma vez por ano. Qualquer que transgredisse isto, morria sem misericórdia. Agora, se ele tivesse pecado, se ele tivesse cometido 2 vezes ao ano, não interessa se ele fosse o prefeito da cidade, se fosse um rei ou o que quer que fosse, ele era apedrejado sem misericórdia. Então não havia vamos dizer, esse beneficiamento por causa de posição social. Assim como não há hoje também. O Evangelho de Jesus Cristo não trata um pastor diferente do que um membro, ou um membro diferente de um diácono, de um pastor. Nós estamos todos em uma mesma balança. Precisamos estar de acordo com a ordem de Deus, crendo em Deus, aceitando o perdão e a misericórdia de Deus de uma forma igual. Então ele diz assim: olha, não interessava se ele fosse o prefeito da cidade, se fosse um rei, o que quer que fosse, era apedrejado sem misericórdia. Agora, no caso de Cristo, o Cordeiro, se nós pusermos uma vez sobre sua cabeça, se você através da fé crê e faz isto, coloca sua mão sobre a cabeça de Cristo pela fé, ou seja, como se você sentisse
o que foi aquele Calvário, sentisse aquela vida ali que foi dada no lugar do teu pecado, do meu pecado, se você sentir isso, e ele diz, e confessar nossos pecados sendo errados, ele nos aceita. Ele receberá isto. Que juízo mais doloroso seria fazer despeito às obras da graça e repudiar a aliança do sangue na qual somos santificados. Que coisa terrível é quem não aceita o perdão ou a misericórdia de Deus. Não aceita o sacrifício que ele fez. Ele foi ao Calvário como o verdadeiro cordeiro sem mancha. Ou seja, não havia pecado sobre ele. Não havia transgressão sobre ele. Mas ele vai ao Calvário, ele dá a sua vida por mim e por você, para que tivéssemos hoje uma liberdade, para que fôssemos livres. Como pode você rejeitar esta liberdade que Deus está lhe dando? Essa chance de uma nova vida, de virar realmente uma página na história da sua vida, de apagar estes erros do seu passado? Pode você rejeitar isto? Não faça isto com você, mesmo aqueles que conhecem, que distanciaram, que se afastaram de Cristo. Há tempo para você voltar. Lembre-se, é hora de dar o primeiro passo. A família virá, os filhos virão, o esposo virá, a esposa virá. Dê o primeiro passo, creia com fé no teu coração, não deixe a dúvida entrar, mas dê o primeiro passo. Diga, Deus, eu quero retornar, não quero mais negligenciar, ou seja, ignorar o que o Senhor fez por mim na vida. Custe o que custar, eu quero estar na tua presença. Amém? Então ele diz, mas aquele... Vou voltar um pouco, ele diz, olha, repudiar a aliança do sangue no qual somos santificados. Como uma coisa profana, há pessoas que repudiam, que dizem, não, eu não quero saber de evangelho na minha vida. Eu não gosto de crente, não gosto de igreja, quero viver minha vida. Não faça isso, você precisa de Deus. O ser humano necessita do elemento sobrenatural na vida dele, necessita do Espírito Santo. Ele diz, mas naquele dia ele voltava com o mesmo tipo de espírito assassino em seu coração, embora tivesse reconciliado. Ele ia ao sacerdote, falando do Velho Testamento, sentia aquela vida morrendo, sentia aquele cordeiro perdendo a sua vida, mas o desejo de pecar, se ele havia cometido um assassinato ou algo assim, um adultério, ele voltava com aquele sentimento, e ele vai dizer isso, ele voltava com o mesmo tipo de espírito assassino em seu coração, embora tivesse reconciliado, pois lhe fora oferecido o sangue, mas ele saía com o mesmo espírito em seu coração. Talvez ele cometesse adultério e ele saía com o mesmo espírito em seu coração por causa do sangue deste animal. A vida estava no sangue, mas a vida animal, tentando responder por uma vida humana, nunca conseguiria. Nunca que um sangue animal cobriria ou responderia o clamor de uma vida humana. Por isso estava como que um substituto. Era uma tampa para aquele problema apenas. Era uma cobertura lá dentro, aquele espírito que levou a adulterar estava lá dentro. Ele saía da frente do sacerdote, talvez ali a emoção o segurava um pouco, mas o espírito do erro estava ali dentro, e se ele saísse ali da porta e tivesse uma outra oportunidade para um outro adultério, ele faria, o desejo estava lá dentro. Entende? A vida que saía do animal não podia habitar no homem. Como que poderia uma vida animal entrar dentro de um homem? Não era possível. Por isso Cristo precisou vir e descer aqui na terra. Colossenses diz, toda a plenitude da divindade, tudo que Deus era estava ali em Jesus Cristo, tornar-se carne como eu e você, para que quando ele fizesse o sacrifício ali na cruz, quando ele desse a sua vida ali no Calvário, então agora aquela vida que saiu dali, quando eu pela fé creio e digo, eu aceito o que Cristo fez por mim naquele Calvário, é como se eu estivesse com a mão também sobre ele, sentindo aquela vida sair. E quando eu aceito a Cristo pela fé, é como se o Espírito que estava em Cristo vem agora e habita em mim.
e agora eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Você está entendendo isto? Ele diz assim, olha, talvez ele cometesse os erros e assim estava. Mas a vida animal, tentando responder por uma vida humana, nunca conseguiria. Mas quando o homem, uma vez vem corretamente, põe suas mãos sobre sua cabeça, pela fé no Senhor Jesus Cristo, confessa os seus pecados, então o sangue de Jesus Cristo, a vida que estava naquilo era o próprio Deus. E este homem, a vida que retorna a este homem, depois que ele confessou os seus pecados, depois que ele disse a Cristo que ele é um pecador, que ele precisa da graça, que ele precisa da misericórdia, quando ele confessa seus pecados e aceitou a Jesus Cristo, ele é trazido a um relacionamento com Cristo, pelo batismo do Espírito Santo, e não há mais desejo em seu coração para pecar. Amém? Esta é a razão pela qual Hebreus capítulo 10 diz assim, pois o adorador, uma vez purgado, não tem mais consciência do pecado. Aí você tem companheirismo, real companheirismo com Deus. As coisas do mundo estão mortas. Você não reconhece mais. Você conta a si mesmo como morto e sua vida está escondida em Deus através de Cristo, selado pelo Espírito Santo. Então você está olhando para as coisas celestiais. Costumava ser que você mal conseguia sentar-se na igreja por 10 minutos. Talvez houve uma fase da sua vida que você nunca imaginou que entraria dentro de uma igreja, que gostaria de um culto, sabe? Talvez você viveu isso na tua vida, mas quando você aceita Cristo, quando você se rende a Cristo, ele diz, costumava ser que você mal conseguia sentar-se na igreja por 10 minutos. O que estava em você era sujo, era pecador. Você não queria ter um companheirismo com Deus e você não tinha um companheirismo com Deus. Mas quando você, pela fé, creu em Jesus Cristo, então o quadro muda. Mas quando você verdadeiramente tem o Espírito Santo, você pode se assentar na igreja dia e noite, pois há algo em você se alimentando. Há algo em você que gosta daquele lugar. Há algo em você que sente bem quando a palavra de Deus lhe é pregada. Ou para te animar, ou para te encorajar, ou para até mesmo te corrigir. Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim, que ele corrige, que ele açoita todos quanto ele toma por filho. Falando de Deus, da sua ligação com o homem. Deus, ele é um pai justo. Deus, ele cuida dos seus filhos. Ele não quer você no mundo, ele não quer você perdido. E se ele precisar corrigir você a fim de que você esteja alinhado com a sua palavra e que você colha o melhor da sua vida, ele fará isso. Ele não é um pai irresponsável que está deixando você levar a sua vida pela sua própria razão, pela sua própria cabeça. Sua razão, seus pensamentos humanos te levarão à perdição, mas a tua obediência à palavra te levará à vida eterna. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por esta palavra, Senhor, esclarecedora, que nos ajuda, ó Pai, que nos dá graça, que nos fortalece. Senhor, é assim que nos sentimos fortalecidos, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós até aqui. Muito obrigado pela saúde, pela vida que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, pedimos que este sangue derramado do Calvário possa visitar cada coração, ó Deus, que nos ouve nesta hora, e que eles te aceitem pela fé verdadeira da Bíblia, que eles te recebam em seus lares, em seus corações. Em nome de Jesus Cristo, que possamos aqui testemunhar de grandes bênçãos que esses irmãos têm colhido em suas casas. Este é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Amém, Senhor Jesus. Amém.